Muito bom dia, bom dia. Estamos aqui nessa segunda-feira para a nossa live. Segunda, 29/6. Os passageiros entrando para a nossa reflexão. Chega junto com a gente. Sejam bem-vindos. Bom dia, Gabriel. Olha o Gabriel acordando cedo para estar com a gente. Isso é bom, hein, Gabi? Tamo junto, meu irmãozinho. Bora! Hoje começando uma semana. Claudiana, chega junto, que top! Pessoal aí animado já na segunda. Cora aí, ó. Pessoal a mil já. É isso aí. Hoje, segunda-feira. E eu tava observando aqui. Olha que interessante. A nossa reflexão hoje, essa semana, na verdade, né? A palavra dessa semana, ela vai contra. É contra-intuitiva. Ela é um pouco contra o que a gente imagina, contra o que a gente necessita por algum motivo fazer. E eu já vou revelar, né? Série da semana: Silêncio. Silêncio. E essa semana a gente vai ver a importância do silêncio. A gente sempre está falando de sabedoria, de consciência, de coragem, tudo aqui para fora, né? Porém, agora ao contrário. A não ação. E aí dá uma travada na gente. Bom dia, Claudiana, Mary, galera entrando. Algumas pessoas entraram aí, eu nem percebi que eu estava aqui tão. Os pensamentos, Mônica, bom dia. Então, eu estava aqui no Doutora Márcia, chega junto. Eu estava aqui tão introspectivo que eu não vi a galera entrando. Eu estava brisando, palavra certa, brisando. Só que essa semana a gente vai falar de silêncio. E ele é um pouco, principalmente para uma reflexão. Reflexão sempre fala de ação, de a gente fazer, a gente agir. Essa semana vai ser o contrário. Essa semana vai ser respirar. A gente entender. E o tema de hoje, olha que legal. O tema de hoje, eu mandei lá no WhatsApp, no grupo. Quem fala o tempo todo deixa de ouvir o essencial. Quem fala, bom dia, Eliette. Quem fala o tempo todo deixa de pegar o que está no ar. Tem até um livro que eu tenho, ele não é conhecido, chama Leis Dinâmicas da Prosperidade. Ele foi escrito lá nos anos 60, 70, por uma... Hoje eu sei que é uma pastora, mas ela não fala no livro, Catarina Ponder. E ela fala que tem partículas de ouro no ar. Então, mas a gente tem que estar atento. Eu já falei algumas vezes aqui, com o radar ligado. Temos que estar ligado para o mundo. Então a gente tem que ficar, esperto. E todos os dias, nas nossas reflexões acontecem de segunda a sexta, por volta das 7 horas. Normalmente umas 5 para 7 eu abro já aqui o vídeo, a live. Mas eu trago um versículo de poder. Porque vai sintetizar tudo que a gente fala no manual da vida. Que o manual da vida, eu não estou no escritório, eu já estou em casa, no meu cantinho de estudo. O manual da vida é isso aqui, ó. Tem todas as respostas. Ai, tem coisa que não tem resposta, é que você está viajando na maionese. Mas, voltando para o nosso versículo de poder, que introduz o nosso tema num versículo, Tiago 1,19. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar.
Olha o que a gente fala. Quem fala o tempo todo deixa de ouvir o essencial. E o versículo de poder já sintetiza o que a gente vai falar hoje. O que a gente vai trazer hoje aqui como reflexão. É muito real. É muito legal, Mary. Mary e Mary. Seja bem-vindo, Mary. Então a reflexão de hoje, já vou trazer aqui, que é a seguinte: existe um tipo de barulho que não vem do mundo, vem de dentro. É a mente que não para. Não é fácil. Não é fácil. Márcia, depressão é bem complicado. Porque a nossa mente, ela trabalha, né? Principalmente eu entendo que a depressão, tudo que eu já vi, tudo que eu já escutei, tudo que eu já li, a depressão ela faz a gente trabalhar num outro tipo de processamento da mente, num outro tipo de expectativa. E isso é muito sério. Muito sério. Então a gente tem que buscar informações para o nosso cérebro sair desse processamento. Muito sério. Mas, começando com a nossa reflexão, a gente traz muito conteúdo que ajuda nesse processamento. Para quê? Para a gente entender a vida de uma forma diferente. E nossa reflexão é assim: existe um tipo de barulho que não vem do mundo, vem de dentro. É a mente que não para. É as preocupações, é as opiniões, a necessidade constante de responder. Vivemos cercados de sons, de informações, de ruídos. Mas o maior ruído costuma ser interno. Olha que interessante. Por que eu falo que é interno? Só que a programação neurolinguística, ela já trabalha nesse processamento. A gente capta a informação externa, a gente processa, e é aqui que nós estamos falando, e aí são as nossas ações. É normal, é sempre isso. A gente capta o externo, processa, e dependendo do que a gente alimenta na mente, que a nossa mentalidade entendeu como jogo, esse processamento ele é conduzido de uma forma. E dependendo como a gente introduziu as informações, criou as nossas crenças, ele volta para outra. Obrigado, Márcia. Então, vivemos cercados de sons. E o maior ruído costuma ser interno, que é a nossa interpretação. Aí que está o jogo, não é as coisas externas. É sempre a nossa interpretação. E quando tudo faz barulho, a consciência, olha como é importante isso, a consciência perde espaço para falar. O nosso eu interno perde espaço, porque essa bagunça... Valeu, Márcia! Essa bagunça, ela que conduz. E não a consciência, e não a minha identidade, e não a minha conexão com Deus. É por isso eu sempre falo que 3 pontos da vida: identidade, propósito e direção. Tenha isso em mente. Identidade, quem eu sou. Quando eu entendo isso, eu me conecto com o propósito. Eu acredito que o propósito é uma missão que Deus dá pra gente. E não entenda a missão, ficar milionário, fazer coisas extraordinárias. A sua vida é a missão escolhida por Deus. E assim as nossas tarefas, os nossos que são as direções, os nossos objetivos, metas, sonhos, que aí as direções. Então, eu tenho que ter esses 3 pontos na nossa vida para que
eu entender a consciência ter espaço para falar. E olha que interessante, nem sempre precisamos de uma nova resposta. Nem sempre precisamos de uma nova resposta. Às vezes precisamos apenas diminuir o volume daquilo que nos impede de escutá-la. Olha que interessante. A gente quer entregar muito. E a gente quer entregar mais do que é o nosso momento. A gente quer antecipar a fase. A gente quer fazer coisas que não é o momento meu, porque eu absorvo informações. Teve uma fase da minha vida que eu quebrei. Eu fiquei na lona. Na lona. Imagina. Bom dia, Maria. Eu fiquei... Isso há 12 anos atrás. 12, 13 anos atrás. Devendo mais de 200 mil, não sabia o que ia fazer, 2 filhos. Bom dia. E aí comecei a caminhar, passinho por passinho, andando devagarzinho. E aí as pessoas viajavam, as pessoas faziam inúmeras coisas, era tudo aquela coisa que é uma... A gente tem que tomar muito cuidado para transferir as nossas expectativas nas redes sociais, porque a rede social ela não existe e eu vou postar sempre o que eu quero postar, não é a verdade, mas é legal, a gente tem que fazer, mas a gente tem que tomar cuidado com a expectativa. E o pessoal postando, e eu comecei a ser muito disciplinado. Eu não gastava dinheiro porque eu estava criando a minha nova estrutura para sair do fundo do poço. Olha que interessante isso. E era passinho, e o pessoal viajando, o pessoal indo para festa, o pessoal curtindo, comprando coisas, e eu não posso sair do meu casulo. Então a gente tem que tomar cuidado, porque eu não criar minha expectativa no momento da minha vida, aquele meu aprendizado do momento, na vida dos outros. Eu tenho que calmar, entender a minha mente, isso tem a ver com o que a gente está falando hoje. Não deixar esses ruídos internos ser minha direção, criar expectativa. Eu tenho que ter aquela disciplina do passo a passo para que eu possa galgar o degrau que está na minha frente, não na frente das outras pessoas. Aí hoje mudei de cena, mudei de cenário, saí daquele fundo do poço. Os meus desafios hoje são outros, porém eu tenho que sempre enxergar os meus degraus em silêncio. É o que a gente está falando aqui. Por isso que a gente fala aqui, ó, a gente não pode deixar e não pode perder o espaço da nossa consciência falar, a nossa verdade. Porque se eu criar expectativa, querer a realidade da outra pessoa, o degrau da outra pessoa, eu vou me frustrar. O meu silêncio, a minha capacidade interna é o que eu preciso olhar. Aqui que tem que ser o meu universo. Claro que eu posso ler sobre pessoas, eu tenho inúmeros livros, adoro olhar, ler sobre sucesso de outras pessoas, mas eu preciso entender o meu degrau. Porque se eu me perder nisso, vai gerar duas coisas. Ou uma expectativa de futuro, vai gerar ansiedade. Meu emocional com a minha razão vai desconectar.
Então eu tenho que conectar. Não é que a gente tem que eliminar, e não existe isso, eliminar emocional. Eu não acredito que, que exista uma pessoa sem emocional, mas a gente tem que equalizar. Tá? Eu sempre falo isso, equaliza o emocional com a razão. Um puxa o outro. Isso é importante para nós. E também não viver no passado, que isso gera depressão. Porque aí eu não tenho expectativa futura. E quando eu falo expectativa futura, quando eu falei de ansiedade, não é que eu não tenho que planejar o futuro. Eu só tenho que ter cuidado, não viver lá. A gente tem que ter a expectativa de futuro, só que não viver lá. Eu tenho que ter só a direção. Lembra que eu falei? Identidade, propósito e direção. Então a gente tem que enxergar isso. A gente tem que enxergar isso. E é isso que a gente tem que ver, e por isso o tema da nossa reflexão, a gente entender esse ponto. Boa Maria, identidade, propósito e direção. A gente tem que ter isso. E a gente tem que tomar cuidado, porque a reflexão hoje fala do silêncio. Uma cabeça com muito ruído faz a gente desconectar da nossa verdade. Faz a gente desconectar de Deus. A gente tem que pensar nisso. Então, a nossa reflexão aqui, olha que legal com tudo isso. Existe um tipo de barulho que não vem do mundo, vem de dentro. É a mente que não para as preocupações, as opiniões, que a gente, na verdade, nem é a opinião dos outros, é como a gente aceita essas opiniões. Qual a expectativa que a gente cria? A necessidade constante de responder. Vivemos cercados de sons, mas o maior ruído costuma ser interno. É o que a gente cria com esses movimentos. E quando tudo faz barulho, a consciência perde espaço para falar. É muito. Obrigado, Bia. É muito, Maria. Esse barulho, a gente deixa, e você vê que pessoas desconectam dela, é esse barulho. Por quê? Valeu, querida. Obrigado, Bia. Nem sempre precisamos de uma nova resposta. Precisamos apenas diminuir o volume daquilo que nos impede de escutar a nossa resposta, a nossa verdade. Nós falamos algumas semanas atrás de verdade. Turma, para quem não... faz parte. Boa, Maria. Diminuiu o volume, você entendeu? Olha como que a gente joga o jogo. Para quem não sabe, as nossas reflexões são de segunda a sexta, às 7 horas. Participem. Essa semana a gente está falando de silêncio. Como a gente viver melhor. São insights sobre o tema silêncio. E hoje eu venho trazer aqui quem fala o tempo todo ou quem está nesse tumulto, nesse barulho, deixa de ouvir o essencial. Deixa de ouvir o essencial. Olha que interessante. Então, a gente consegue perceber... Bom dia, Danúbia! A gente consegue perceber que a gente tem que diminuir. Maravilhoso, Maria. E com certeza, você pode perceber, se vocês vão pescar aí na cabeça de vocês, na memória, que muitas vezes, quando tem uma ação, um barulho, você pega as pessoas que você entende que é sábia, pega essa pessoa, você vê que nesses barulhos ela fica quieta. Numa entrevista, pega caras famosos, numa entrevista onde
os jornalistas estão sendo maldosos, você pega o entrevistador, ele fica em silêncio, fala pautadamente. Por quê? A mente vai trabalhar com calma, o silêncio não coloca ele em apuros. Ontem eu vi um filme, né? Aquela coisa que foi história real, eu gosto desses filmes. Acho que na Prime. Chama Nuremberg. Foi alguns nazistas presos. Só que interessante que eu percebi que e aí chamaram um psicanalista, né? Falou, entrevista os caras, tal, vê qual que é a verdadeira, porque a gente precisa incriminar ele e tal, todo o enredo do filme. E aí o cara não falava inglês, mas ele sabia e falava bem inglês, mas ele não falava, porque dava tempo dele ouvir a pergunta, ouvir o tradutor, para ele ganhar tempo. Olha a sabedoria. Até um cara maldoso, que tínhamos que acusar ele pela história, mas ele tinha essa consciência da sabedoria do silêncio. Olha que loucura isso. Depois assista um filme longo, mais de 2 horas, ou 2 horas e meia, mas muito interessante, porque o cara, eu falei, caramba, hein? Cara safo, porque ele usava esses recursos, é para quem pega. Ah, a pessoa é boa, ela tem o recurso, e a pessoa mal, não. Isso aqui é uma verdade universal. E a gente pode usar essa ferramenta. Na verdade, a gente deve usar essa ferramenta. Sabedoria. É legal, eu pego esses filmes, eu fico fazendo essas percepções da pessoa ser sábia e utilizar para o seu bem. Eu fico tentando enxergar isso, tentando perceber. E olha que interessante, o silêncio e não fazer nada, ele também nos ajuda estrategicamente, quando a gente se compõe, tem percepções mais abertas, a gente consegue dar passos, avanços através do silêncio. A gente consegue avançar através do silêncio. E qual que é o avanço? O avanço começa aqui, na criatividade, na mentalidade direcionada. Então, todo mundo, você entendeu? É isso, todo mundo usa o recurso, é um recurso universal para o humano. Mas o interessante é, nós, pessoas de bem, conectado com Deus, nós devemos usar para o nosso bem e para ajudar outras pessoas. É uma ferramenta. Quando a gente consegue orientar uma pessoa, falar calma, tudo tem seu tempo, respira, maquina. Não é, Maria? Olha como que é interessante. É que nem eu falo. Nós temos ferramentas para ajudar outras pessoas. Conclusão da nossa reflexão. Uma mente barulhenta facilmente percebe aquilo. Perdão, errei aqui. Ó. Uma mente barulhenta dificilmente percebe aquilo que realmente importa. Temos muitas ferramentas, Maria. Uma mente barulhenta dificilmente percebe aquilo que realmente importa. A gente não consegue enxergar. No barulho, a gente não consegue se concentrar. E aí está o erro. Só que, quando eu estou conectado comigo, mesmo no barulho externo, que o problema não é o barulho externo, é o barulho interno, a gente tem que
conectar. Bom dia, Cida. Chega junto. Nós estamos finalizando, mas chega junto com a gente. Chega junto com a gente. Todos os dias, às 7 horas, a gente faz essa reflexão. Cola com a gente. Todos os dias, de segunda a sexta, tá? Cola com a gente. Tarefa de hoje. Boa, Marineide. Cola com a gente, Marineide. Bora. Obrigado, Cida. Obrigado. Isso é legal que quando a gente curte, quando a gente faz esses comportamentos aqui, né? Essas ações, distribui mais a live. Incrível. Tarefa. Reserve hoje 10 minutos. Olha que interessante, hein? Olha que interessante. Reserve hoje 10 minutos de completo silêncio. Aí é bravo, hein? Ai, Vitor, eu não tenho como fazer. Eu vou dar uma dica. Eu não tenho aqui fone? Não tenho. Não, isso aqui é o microfone. Pega um fone de ouvido. Não consigo. Coloca um som. 10 minutos. Veja aí conforme você consiga. De um mar. De água. Coisas que vai dispersar. Coisas naturais. Reserve 10 minutos de completo silêncio, sem celular, sem música, sem distração. Apenas observe seus pensamentos. Deixa fluir. Intencional, olha que interessante isso. É um exercício de autoconhecimento. Aí vai de cada um. Deixa o negócio bem brando, sem celular, sem música, né? Aquelas músicas que a gente gosta, porque aí a gente conecta com a música. Não. A gente vai reservar 10 minutos, a gente vai só conectar com a gente. Só observar os nossos pensamentos. Eu não acredito numa mente vazia. Mas é legal a gente ver, viajar, e aí começa até a se perguntar: como meu cérebro foi para isso? Seja intencional, entender esse barulho da sua mente. 10 minutinhos, só faz essa tarefa, veja o melhor horário, veja aí como que você vai se organizar para isso, para ver. É muito legal a gente olhar isso aí, porque ontem eu estava assistindo esse filme, que nem eu falei, 2 horas e meia. E muitas vezes eu queria pegar o celular. Olha como a gente cria, porque esse filme é um filme parado, né? Um julgamento, tal, 1940, as coisas meio paradas, o médico conversando com os prisioneiros. Olha como que é um filme parado. Eu falei, caramba, meu, a gente fica muito inquieto. A gente gera esse barulho. Obrigado, Maria. Bom dia, Gil. Então, olha como que a gente tem que treinar nossa mente. A gente toda hora tem que estar fazendo alguma coisa. Mesmo que é perdendo tempo, mas tem que ser uma atividade de perder o tempo. A gente não para, não relaxa, não observa, não fica conosco. Bom dia, Vaine. É isso ou Vaine? É muito legal. É muito legal. A gente tem um tempo pra gente. 3 horas em silêncio. É isso. Porque, olha que loucura, hein, gente? Muitas pessoas, e isso, não, e você vai se entendendo. Muitas pessoas têm a maior dificuldade, não conseguem ficar perto dela mesma. Olha como que é assustador. Porque isso se aproxima de você. Se aproxima de você.
Com certeza. Isso aqui é para a gente aproximar da gente mesmo. Olha que maluquice isso, né? A gente tem dificuldade de aproximar da gente. É insano isso, né? Eu, eu falo de silêncio aqui, mas eu tomo muito cuidado, porque eu não acredito em a gente esvaziar a mente, a gente não pensar em nada. Por isso que eu não gosto de mantra. Verdade, Maria, muito louco, mas realmente bom. Eu não gosto de mantra, porque isso é contra o que eu acredito de a gente estar consciente do que Jesus Cristo fala, que eu acredito piamente, porque ele deu consciência pra gente. Esse silêncio é pra gente só entender nós mesmos. Onde que a gente fica escapando, viagem na maionese, onde que a gente fica brisando, onde a gente fica dando importância para ruído. É direcionamento. Então, na verdade, olha aqui, ó, você vai ficar em silêncio observando os seus pensamentos. Na verdade, ó, perfeito, Maria. Você vai entendendo e falando, é autoconhecimento, é para dentro. A gente olha muito para fora. Nós falamos aqui do silêncio, de observar os outros, muito para fora. Com certeza, Gil. Com certeza, é autoconhecimento. Isso é importante. Porque quando vir ruídos, eu falo que é informação, até ataques de fora, você está blindado. Porque se uma pessoa, por exemplo, está falando mal de você, você entende que aquilo não é você. Nem vou responder. Aquilo é sofrimento dela. E ela precisa atacar outras pessoas porque é ela. E eu? Isso aí não faz nem sentido na minha vida. Deixa eu partir para outra coisa. E eu vou para minha direção. Perfeito, Cida. Autoconhecimento. Isso nos fortalece. É legal que quando a gente estuda a Bíblia, Jesus Cristo ele foi atacado pelos religiosos, fariseus, saduceus e toda aquela galera que eram os religiosos, donos da lei, entre aspas. E ele com muita calma olhava, a resposta era branda, e ele entendia que o problema estava lá. Você pode ver que ele não afetava a identidade. Mas, Gil, quando a gente faz isso, a gente está dando passo para o futuro. A gente está se blindando de efeitos negativos contra a nossa crença e nossa mentalidade. Então a gente vai devagarzinho. Isso são passos firmes. Porque depois você vai avançar na vida e o pessoal, mas Gil, você devia fazer isso, devia... Todo mundo opina na nossa vida. Só que quando a gente está blindado, e claro, opiniões, quando são bem elaboradas, que nos ajudam a pensar dentro dos nossos passos, são super importantes. E a gente tem que ter essa coerência de filtrar. Mas a gente vai seguindo, eles vão dando, claro, algumas opiniões, algumas críticas, recursos. Nos ajuda. Só que nós vamos pisando aqui, ó, e vai devagarzinho. E claro que essas pessoas também, com essas opiniões, podem dar insights. A gente também não tem que ser tão maluco. Então, aí que é importante. Aí, ó, pode ser uma caminhada, se for na natureza, porque a gente vai conectando com nós mesmos. Olha como que é incrível isso. Certo, turma? É isso? Então, hoje aqui, ó, nós tomamos cuidado, entendemos que o ruído vem interno e não externo, e que a gente tem que ter cuidado aqui, ó. Não importa o que os outros falam, não importa o que as redes sociais estão falando, importa é
O que eu faço com isso? Então, o ruído, a gente tem que tomar cuidado aqui dentro. Ixi, o pessoal lá de fora tá tudo bem. E aí eu começo a criar filtro. Isso é bom, isso não, isso aqui descarta. A gente vai entender isso. Boa, Maria. Isso aí, Maria. Cuidado com os ruídos. Que nem eu falei, as informações de fora, livros, conteúdos externos, nos alimenta. A gente só tem que tomar cuidado com o que a gente está nos alimentando, criando essas informações. E aí o que a gente faz? Esse exercício, essa percepção que a gente trouxe hoje, descarto, isso aqui é bom, descarto, isso é bom, descarto. Top, gente! E para finalizar, vamos para o nosso decreto. Todo dia a gente, é um ensaio mental, né? Alimentando a mentalidade, a gente faz o decreto, que são mensagens, sempre, Maria, a mensagem que nós mesmos mandamos para dentro. Isso é importante, porque essa mensagem que a gente manda para dentro, a gente acredita mais, porque é nós que estamos falando. Top, se dá bons exames aí, que dê tudo certo. Mas você pode fazer depois aqui o decreto, num banheiro, no seu quarto, que eu tô no quarto aqui, ó, quietinho. Eu faço o decreto, que é o quê? Alimentando minha mente. Como que é? Eu decreto que hoje, e a minha semana vai ser uma semana incrível, maravilhosa, dia maravilhoso, conectado com Deus, rodeado de boas pessoas, dia incrível, de sabedoria, de aprendizado, de felicidade, paz. Faça isso. Decreta sempre. Isso aqui vai alimentando sua mente. Nós vamos trabalhando. É um ensaio mental. Faça isso todo dia, porque sua mente vai começar a enxergar e a tratar sempre disso. E as outras coisas vai ser esquecida, vai ser apagadas. Eu vou criando esse processo mental para enxergar. Consagrar o dia ao Senhor, com certeza, conectado com Deus, com Jesus Cristo, cheio de sabedoria, felicidade, paz, prosperidade. É isso aí, Maria. Aí a gente vai alimentando a nossa mente. Por quê? Não sei se a Márcia está ainda com a gente. Como assim se dá? Qual é o meu ministério? Eu vou aqui na Casa da Rocha, né? Vou lá aprender, pegar conhecimento, a igreja. Vou na Casa da Rocha, é uma igreja pequena, mas, porém, a minha igreja é Jesus Cristo. Sempre falo aqui. Só Ele. Né? Eu sempre falo aqui que gosto de falar de espiritualidade, da Bíblia, porém sem religiosidade. Quem fez o mal, sempre fez o mal, foi religiosos. Lá no Novo Testamento você vai pegar isso. Os religiosos que quiseram lascar com tudo. Então, espiritualidade, Jesus Cristo, é o nosso Criador. E aí a gente entender perfeitamente, sem essas prisões, sem essas crenças malucas. Eu falo isso aqui para cuidado. A gente sempre ter a consciência acordado para que Ele possa sempre trazer a clareza para nós, quando a gente conecta. Por isso que o propósito é a missão de Deus. Continua, amiga, nós temos que continuar. Sempre tem alguém que a gente possa ajudar com as nossas palavras. Pode ser online, pode ser pessoal, principalmente no nosso dia a dia, as pessoas próximas.
Certo, gente? Vamos para segunda-feira, esse dia incrível, dia de jogo, de Copa, vai Brasil. Bora para cima. Gente, obrigado por hoje, tamo junto. Um beijão. E amanhã, hein? Amanhã às 7 horas eu quero ver você aqui comigo.